Cruzeiro só com possibilidades, anúncios, tem mais uma possibilidade aí. A janela de reforços nem abriu ainda, mas o Cruzeiro segue ativo no mercado. E a contratação da vez é o do congolês Yannick Bolasie, que estava atuando pelo Criciúma. O Cruzeiro já tem um acerto encaminhado com o jogador e a expectativa é que ele desembarque em BH nos próximos dias para passar por exames médicos e, caso seja aprovado, assinar o contrato. Pelo time catarinense, o jogador que atua como ponta teve sua primeira experiência no Brasil. E aos 35 anos, ele se destacou no Campeonato Brasileiro. O camisa 11 disputou 34 dos 38 jogos e marcou 8 gols. Um deles, inclusive, contra o próprio Cruzeiro. O atleta ainda deu 4 assistências, se tornando a referência do Criciúma. O contrato com o Cruzeiro será de 1 ano. Após uma boa temporada, o jogador cria expectativa nos torcedores. Eu acho que é uma boa pro Cruzeiro, né? É mais um para somar, né? Que vai ajudar na composição do time. Acho que o Cruzeiro está fazendo uma boa contratação. E eu acho legal, né, Hugão? Porque é um menino novo, né? Mas a gente, por exemplo, observa a gente observa, por exemplo, os jogadores que o Cruzeiro está trazendo. E evidentemente que o Bolasie ele vai ser um jogador de composição de elenco. E acho interessante o jogador no perfil dele como composição de elenco. O que deixa claro que Tevez, que o Kenji terão oportunidades esse ano. Ou seja, essa é a nossa grande expectativa e o Fernando Diniz colocou os garotos na reta final, sem dúvida nenhuma vai usar eles também. E é importante ter esses jogadores experientes para ajudar a garotada, mas só de ter o Rodriguinho ali também como essa contratação e outros jogadores mais novos, eu acho que a gente tem essa possibilidade. Puxou um gancho bom, porque olha o que nós temos de arquivo aí pro Toledo matar essa. Ai, adoro. Agora, essa posição nova sua, que eu te acompanhei na base, primeiro, segundo volante, mais segundo volante, pisando muito na área igual o Juninho, né, com muita força, rapidez. Como é que está sendo esse momento de ponta esquerda com uma função completamente diferente? Eu tô gostando, eu gosto de jogar nessa posição, né? Uma posição, querendo ou não, um profissional nova pra mim, mas... Fica mais solto, né? Eu posso atacar mais, mesmo eu ajudando muito ali na defensiva, né? Ajudando o Marlon ali, o Nicolas, que é os laterais esquerdos, né? Mas tô gostando e cada dia mais adaptando, né? Para a nova função. Ô, Toledinho. Pô, é triste demais, Deixa eu sabe? só passar pro Toledinho, quando ele fala de passando pro Marlon lateral esquerdo, ele tá falando do meu Marlon, né? Que ele vai passar pro Marlon na lateral esquerda do Cruzeiro. É outro Marlon, né? Toda Minas Gerais, esse é o Alterosa Esporte. E deixa eu já começar com a notícia, daqui a pouco vamos entrar em detalhes, mas pode rodar aí, Pedrinho. Primeira contratação anunciada há pouco do Rodriguinho pelo Cruzeiro. De novo? De novo, agora pro estado, irmão. O estado inteiro tem que saber. E a outra, nós vamos aprofundar Deixa mais o nesse povo assunto. do interior sem saber disso. Vamos aprofundar mais nesse assunto, Perfeito. viu? E também a contratação do Christian, do Atlético Paranaense, volante do Atlético Paranaense, porque foram anúncios feitos há pouco pelo Cruzeiro. Hugão, como eu disse, a gente vai voltar a falar nesse assunto, mas só está sendo um anúncio atrás do outro, tem outras especulações que vamos mostrar logo mais. Isso aqui que eu fico feliz, ó. É isso aqui que eu fico feliz. Quando os dois começam a colar lá, sem previsão de contratação, sem previsão de treinador. Eu estou contratando todo mundo do Atlético Paranaense que caiu, o diretor, o jogador, a cozinheira. Mas há de se levar em consideração que a gente vai observar, por exemplo, no Brasil, que é um campeonato extremamente difícil, ninguém falaria que aquele Grêmio, por exemplo, de 2022, 21, iria ser rebaixado. E foi rebaixado. Um Grêmio que, inclusive, há poucos anos antes, tinha sido campeão da Libertadores. O Atlético Paranaense, campeão de uma Sul-Americana recentemente. E com alguns desses jogadores também acabou sendo rebaixado por causa de uma campanha também, por dividir atenções por causa do calendário absurdo que a gente tem. São ótimas contratações. E o Toledo fala isso porque ele está revoltado, porque aqui no programa ele falou, se quiser o Rodriguinho vai ter que pagar caro e tal. O América não recebe um centavo e ele é anunciado pelo Cruzeiro. Esse termo, né? Tem a ver com o Cruzeiro,
Mas é um gatilho que o Toledo vive batendo na tecla. Rodriguinho no Cruzeiro, Gão. Próximo aí desse anúncio também. Toledo, que daqui a pouco nós vamos mostrar, relembrar. Até visitou a casa do cara. Tantas vezes pediu o Rodriguinho, pediu um olhar da diretoria do América. Na verdade, o Rodriguinho retorna à casa, ele é uma formação também da base celeste. Isabel Guimarães, ele retorna à casa, né? Nós estamos esperando o anúncio oficial. Claro. Mas é um assunto que diz respeito a ambos. Mas eu quero que o Toledo fale que ontem o rosto dele estava em todas as páginas cruzeirenses, ele revoltado, xingando todo mundo. Toledinho, eu vou te dar a palavra novamente para você aparecer novamente como um meme maravilhoso, reclamando do Rodriguinho, do América, do Lincoln, de todo mundo. Fica à vontade. Agora um detalhe, que talvez você não tenha percebido, por falta de sensibilidade, que eu, hora nenhuma, critiquei o Cruzeiro. O Cruzeiro está certíssimo. O menino está solto no mercado. A diretoria do América foi extremamente amadora e sem visão, então o Cruzeiro não tem nada com isso. É até melhor ficar aqui, porque o Rodriguinho, mãe dele é gente boa e fica perto da família dele. Não estou preocupado, não. Agora, o triste é ter uma diretoria, ter a análise de desempenho, que no ano passado não viu que tinha que renovar com o Rodriguinho no final do ano. E aí deixaram e perderam um grande atleta. Vocês vão ver esse menino brilhar não só no Cruzeiro, mas fora do Brasil. É jogador de seleção brasileira, pela versatilidade e pela inteligência dele. E nós perdemos. Quer dizer, quem que vai dar satisfação disso do América? Esse prejuízo vai na conta de quem? Tinha que aparecer alguém, né? Isabel Guimarães, eu gosto daquela música do CPM 22 que fala que o mundo dá voltas. No dia da matéria, eu falei que eu ainda ia tomar café lá na casa do Rodriguinho, ele como jogador do Cruzeiro. Toledo virou e falou assim, olha, tem que pagar, é muito caro para ele jogar no Cruzeiro. Eu sabia que ele meu tinha amigo, deixa eu te falar uma coisa. Vem confirmando, ele vem de graça. E aí é o maior olho grande que tem no futebol brasileiro, que é o Alexandre Matos, né? Que fez isso com o Vitor Roque, estava lá no Atlético Paranaense, sabia que o contrato dele aqui estava acabando, e tinha uma multa menor, levou o Vitor Roque, deu tombo de vocês, agora está levando. É especialista em levar jogador de graça. Mas do Rodriguinho todo mundo sabia, só o América que não, hein? Não, eu estou dizendo que o Alexandre Matos está levando mais um no Oi Grande, mas ele está certo, o América é que está errado. O América é que está errado. Como o Cruzeiro estava errado de não ter uma multa altíssima para o Vitor Roque. Mas o erro do Cruzeiro, vamos deixar claro, que foi aquela situação daquela invenção que colocaram lá, daquele teste lá, para o Vitor Roque do nada aparecer no Cruzeiro. Então, sobre o Vitor Roque, eu concordo com você em gênero, número e grau, que o prejudicado foi o América nessa situação, mas porque o América nessa situação era quem tinha que ficar com o jogador. E eu nunca concordei com o que aconteceu lá. É isso que eu tô falando, entendeu? Não, eu sei o que você fala. Lá no Atlético Paranaense. Eu sei. Lá no Atlético Paranaense. E a gente ainda vai explorar mais esse assunto. Agora, esse fim de ano é ano de premiações e concorrências. Pode rodar primeiro aí, Pedrinho, por gentileza, que é... E tá aí com a predominância celeste, né, Hugão? Uai, surpresa em alguma coisa, gente? Sim. O time feminino do Cruzeiro é o melhor. O time do Cruzeiro foi o melhor colocado no Campeonato Brasileiro. O América não teve relevância nenhuma no ano passado. Uma coisa que fez foi o Benítez no jogo do Cruzeiro, o Lisca no jogo do Atlético. Bianca Brasil brocou, Rafa Andrade brocou. E outra, o Batalha tinha nem que estar ali, quem tinha que estar ali era a Vitória Calhau, que foi para a seleção brasileira também, entendeu? Então é isso mesmo, normal, gente, absolutamente normal. O Marlon, a torcida do Cruzeiro, não suporta mais, está criticando. O Cássio não foi melhor que o Everson. O Matheus Pereira, a própria torcida chama de pipoqueiro, de jogador de Criciúma e Atlético Goianiense que só cresce nesses jogos. Então, assim, para um time que saiu para o Souza na Copa do Brasil, perdeu a final do Mineiro em casa com vantagem do empate, que disputou a Sul-Americana e perdeu também. Então, eu acho que... Isso aí é votação popular? Votação popular. Lógico que o americano não vai votar. Votos. Nós estamos revoltados com a diretoria, revoltados com os resultados, revoltados com o Rodriguinho saindo. Não estamos votando em nada. Cabia o Jacaré ali, não? É só um destaque aqui, né, meninos? O Igor Bahia do Tombense, foi bem demais no Campeonato representante do interior aí. Foi é muito bom bem no a gente Campeonato sempre Mineiro. ver, né? Para encerrar a discussão aqui, o garoto quer esquecer que foi eliminado pelo Afogados um dia na história, esqueceu que saiu pro Colón
numa Sul-Americana com um pênalti do Pulga. Mas essa nessa seleção situação, esses jogos? E você pega essa seleção aqui, você sabe que é justo. E você, torcedor cruzeirense, continue cobrando os caras. Nesse negócio de amor incondicional, aquele lado ali não, viu? Porque o camarada ele que joga o máximo mexerica vira ídolo. Nós não, Matheus Pereira, nós vamos continuar xingando e cobrando mesmo. E Marlon, tem que entregar resultado sim. Dito isso, vamos voltar aos nossos jogadores, que é isso realmente que a gente faz para colocar essa representatividade. Ele citou jogadores aqui que disputaram jogos de outras competições que não são desse ano. Citou jogadores do século passado, da década passada, que de 2 décadas atrás. Só para não responder, o Matheus Pereira é jogador que cresce muito contra Criciúma e Atlético Goianiense. Não são palavras do Fael, são palavras dos cruzeirenses. O Marlon é questionável. O Cássio frangou o ano inteiro. Continue cobrando os jogadores do Cruzeiro. Chega numa dessa, vamos votar para o atleticano ficar com raiva e ficar sempre para trás. Obrigado, torcedor do Cruzeiro. Vamos junto. Essa de Ronaldo, pré-candidato à presidência da CBF, meu povo. Ele teria ventilado essa possibilidade. Você achou, Toledinho? Você dá uma risadinha aí? Não, eu acho que do jeito que ele é bom de negócio, ele chega lá, pega a CBF baratinho e vende caro. Vende para a Federação Espanhola. Vende para o UEFA. Esse aí não dá ponto sem nó, não, viu? Se ele entrar na CBF, ele arruma um jeito de pôr que até para frente. Mas agora, evidentemente que cabe sempre a zoeira, mas agora falando sério, a gente observa, por exemplo, os jogadores comentando a respeito do Ronaldo Fenômeno, a possibilidade de ele assumir a CBF. Porque é um cara que é ex-atleta. Lembrando um que cara ele precisa do apoio de 4 federações para ser candidato, né? Claro, mas o que a gente pensa é o seguinte, é um cara que passou por La Liga, passou por Liga Holandesa, disputou Champions League, é um cara que sabe como é a fisiologia do jogador e entende realmente o que pode ser uma condição de calendário. Então pode ter esse benefício nesse sentido de que possa melhorar o futebol brasileiro e principalmente a seleção brasileira, já que ele vestiu a amarelinha e sabe como é que o futebol funciona, principalmente com a condição do jogador, pensando com a cabeça do jogador. Eu vou muito mais longe do que isso, o Gão e Fael, sabe por quê? Ele é empresário. Ele tem hoje uma fortuna muito maior do que a que ele ganhou. Ele soube multiplicar. Ele chegou no Cruzeiro e organizou o Cruzeiro e entregou para o Pedrinho um clube, uma SAF muito mais organizada e com menos dívidas. Então, se ele entra com essa visão na CBF, ele muda o patamar do futebol brasileiro. Mas não vai entrar, né, gente? A gente não sabe. vai entrar. Por quê? Porque o presidente da CBF aqui tem alguma amizade com o que ele elege lá e de todas as federações. Quem arrebenta o futebol brasileiro é esse esquema das federações com a CBF, que perpetuam pessoas que nunca fizeram nada para o futebol, que sempre se aproveitaram do futebol. E o Ronaldo poderia ser uma solução, mas não vai ser. Se ele tiver o apoio de 4, na hora de votar, aí, né, meu irmão, é igual lá em Brasília. Vem cá que eu te dou isso, que eu te dou aquilo, que eu te dou aquilo, e aí não sai nada do lugar. E os votos das federações têm peso grande e por isso a gente tem um calendário inchado, que você tem quarta, semi de Copa do Brasil, um dia depois de data FIFA, porque não pode mexer nas datas das federações estaduais, senão depois você perde voto. Ô, Toledo, agora o que arrebenta mesmo